orientação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. E espero que todos tenham passado bem as festas de final de ano e que todos também tenham um excelente ano novo aí, né? Apesar de já estarmos aqui no dia 16 de janeiro, né? Então, eu gostaria de convidar o Guilherme, que é o nosso R3, para falar sobre um tema que está cada vez mais, né, povoando os trabalhos científicos, né, que é a drenagem biliar da vesícula, a drenagem da vesícula biliar, principalmente com a LAMS, né, como tratamento de resgate, né, das obstruções biliares malignas. Então, esse é um estudo multicêntrico que mostra um método que é relativamente tranquilo, relativamente fácil, né? Porque todos sabem que quando você tem uma obstrução maligna biliar, né, de que você, entre aspas, não consegue, em alguns casos, fazer a drenagem por pelos métodos convencionais, né, como por exemplo a colangia endoscópica retrógrada, você pode lançar mão desse tipo de procedimento, que é um procedimento simples e também muito rápido. Então o Guilherme vai falar a respeito disso para a gente. Esse é um trabalho interessante que saiu recentemente no gastrointestinal endóscopo. Então nós vamos falar sobre essa forma e essa técnica como opção de tratamento, principalmente para quem está feito a fazer o método por ecoendoscopia. Então, por favor, Guilherme, fique bem à vontade, pode apresentar para a gente aí. Você tem aí 20 minutinhos para apresentar para a gente poder discutir. Ok. Muito bom dia a todos. Muito bom rever todo mundo aqui reunido. E vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, diante de uma obstrução biliar maligna distal, a CPRE ela se consagra como um padrão ouro para o tratamento, né? Amplamente difundida, com um sucesso técnico elevadíssimo, mas sujeita também a uma falha e normalmente está associada a uma anatomia alterada ou muitas vezes a impossibilidade de alcançar essa papila duodenal maior, por exemplo, num caso de uma obstrução da saída gástrica ou uma infiltração tumoral ampla do duodeno que impossibilita a abordagem da papila. E a impossibilidade também da canulação profunda em casos de tumores que causam estenoses severas. Bom, mas na falha da CPRE, nós temos também uma outra técnica que também é amplamente difundida e com fácil acesso, que é a drenagem biliar percutânea transhepática. Como eu já disse, amplamente disponível, é uma opção não cirúrgica em caso da falha da CPRE, mas ela apresenta uma morbidade significativa e um potencial prejuízo à qualidade de vida do paciente. E mais recentemente, nos últimos 15 anos, nós vemos uma série de discussões sobre o tratamento, sobre paliativo ou a desobstrução da via biliar através da ecoendoscopia. E isso vem se difundindo cada vez mais por se tratar de uma técnica que apresenta um sucesso técnico de 91%, um sucesso clínico também alto de 88%, mas uma mortalidade de 0,4% e um índice de complicações de eventos adversos de 26%. E dentre esses efeitos adversos, nós temos a infecção, o sangramento e a migração da prótese. Quando comparada com uma drenagem percutânea, ela tem os mesmos eventos adversos, a eficácia e a segurança, com nível de evidência 1B, mas tem a vantagem de se tratar de uma drenagem interna, né? Mas essa técnica também ela está sujeita a uma falha. E essa falha, normalmente, ela está relacionada quando a gente tem um ducto biliar comum inferior a 15 milímetros, impossibilitando uma coledoduodenonastomose. Ou quando uma situação de anatomia alterada, onde fica o alcance da via biliar, fica difícil. E mais recentemente vem se discutindo a utilização da drenagem da vesícula biliar como uma alternativa
não só para os casos de colecistite, como já foi amplamente discutido nos trabalhos mais recentes, mas também para a drenagem da via biliar. Como ela apresenta uma segurança e uma eficácia semelhante, uma menor morbidade e parece ser um procedimento mais fisiológico e uma opção em pacientes graves. Ela se torna uma via de acesso em torno de 7% dos casos de falhas de CPRE ou de drenagem da via biliar convencional por ecoendoscopia. Bom, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a eficácia e segurança da drenagem da vesícula biliar guiada por ecoendoscopia com terapia de resgate para obstrução biliar maligna distal. Então, o objetivo primário foi avaliar o sucesso clínico e o sucesso técnico, e o secundário, a taxa de eventos adversos. Trata-se de um trabalho com análise retrospectiva, multicêntrica, onde todos os casos consecutivos de drenagem de via biliar com a utilização de prótese de aposição de lúmens, desculpe, perdão, foi usado como tratamento de resgate para a drenagem da via biliar por obstrução maligna distal. Foram envolvidos 14 centros italianos de referência e o trabalho foi desenvolvido entre de junho de 2015 a junho de 2020. O estudo ele foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional de cada centro participante. Bom, o procedimento ele foi dividido em duas formas de abordagem, uma técnica frio e uma técnica utilizando o eletrocautério no sistema de introdução da prótese. Bom, como a técnica frio, ela consistia numa abordagem através de uma ecopunção com agulha de 19 gauges, a introdução, a aspiração do conteúdo biliar, né, e a injeção de contraste para confirmação que essa punção foi executada com sucesso, a passagem em seguida de um fio guia, em seguida a retirada da agulha e a passagem de um cistotomo ligado num gerador a 100 watts, uma potência de corte, e posteriormente uma dilatação desse trajeto com um balão biliar, para depois ser feita a introdução de largagem do sistema de introdução da prótese LAMS. O outro sistema é o sistema HOT, né, que é o da Hot Axios, já conhecido, onde dispensa muitas vezes a introdução do fio guia, onde você pode fazer a punção direta com o catéter, e na extremidade desse catéter já existe um eletrocautério, uma vez ele penetrando na cavidade da vesícula biliar, é disparado a prótese, né? Com o disparo da flange distal, tração e depois o disparo da flange proximal e fixação da prótese. Bom, todos os procedimentos eles foram realizados sob anestesia, com o auxílio do anestesiologista, né, sob sedação profunda ou anestesia geral, e com a utilização de CO2. Aqui nós temos imagens do procedimento, nessa imagem A, o avaliador fazendo a medição do colédoco, mostrando que é um colédoco mais fino, com 13,2 milímetros, impedindo o procedimento pela colédoco-duodeno-anastomose, e a execução com a imagem da flange distal da prótese no interior da vesícula. Aqui nós temos a imagem radiológica com a imagem da prótese. Aqui eu trago três outras imagens também da colocação da prótese e uma prótese já em localização pré-pilórica. Guilherme? Parece que ele caiu aí, Celso. É, acho que ele realmente caiu mesmo. Acho que
a internet dele se foi. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Bruna, você está ouvindo a gente? Acho que deve ter tido algum problema mesmo. Bom, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele volta, né? Porque realmente até o momento ele não eu estou mandando até uma mensagem para ele aqui, mas parece que ele está fora do ar mesmo. Vamos apresentar então o caso clínico, depois ele termina a apresentação dele. Quem que vai apresentar o caso? Fernando? Bom dia, sou eu, professor. O pior é que ele tá com a tela, né? Ele teria que sair com a tela, né? Eu tenho que sair para eu conseguir apresentar. Acho que ele tá saindo, né? O que que eu tento colocar aqui, professor? Tenta, vamos ver se você consegue, mas acho que você não vai conseguir. Papila? Alô? Oi, Guilherme. Tá me escutando, professor? Sim, estou te escutando agora. Você caiu completamente. Caí completamente. Então, peraí, eu vou ter que voltar aqui, professor. Eu não sei onde é que foi que a Aí, gente ó, parou. você terminou de falar. Não, mais um para frente. Pode Certo. continuar aí, pode continuar daí. Pronto. Você, E você aqui, tinha mostrado, não, você já tinha falado de tudo. já Você tinha ia falado, trocar esse falado das slide. imagens. É o Certo. próximo. Aí. Então, aqui, como dados coletados para esse trabalho, foram, em relação aos pacientes, foram os dados demográficos, o motivo da falha da CPRE, a etiologia da obstrução biliar distal maligna e a presença de sintomas de obstrução de saída gástrica. Em relação ao procedimento, foram avaliados o tipo e o tamanho de lames, o local de abordagem, a técnica de implantação e o tempo de procedimento. Em relação ao pós-procedimento, o tempo de internação foi avaliado, outros procedimentos realizados, a ressecção cirúrgica do tumor, se foi permitido, o início da quimioterapia e a presença de eventos adversos. Em relação aos eventos adversos, eles classificados como precoce, aqueles ocorridos nos primeiros 14 dias, e tardios acima de 14 dias. Bom, como desfechos, os primários, o sucesso técnico ele foi classificado como a conclusão do procedimento, né, com a colocação da lames na vesícula biliar, e como sucesso clínico seria a diminuição do nível de bilirrubinas maior ou igual a 50% dentro de 2 semanas após o procedimento. E como desfecho secundário, a taxa de eventos adversos. Bom, eu trago para os senhores essa tabela falando sobre as características da população. A população foram de 48 pacientes, com 25 pacientes do sexo feminino, perfazendo 52,1%. A principal causa etiológica de obstrução da via biliar distal foi o adenocarcinoma pancreático. Do grupo de 48 pacientes, 41 pacientes era por adenocarcinoma. O diâmetro biliar do ducto biliar comum a média foi de 13,3, contraindicando a realização da colédoco-duodenanastomose. E a principal causa de falha da CPRE foi por obstrução duodenal e infiltração a nível da papila. Bom, como, como sucesso técnico foi de 100%, né, encontrado nesse trabalho, e com sucesso clínico de 81,3%. Os níveis de bilirrubina em 66,5% caíram nos primeiros 15 dias, né? E a abordagem principal foi por via transgástrica, com 58,3% dos pacientes. E o tempo de procedimento foi em média de 26,4.
Vale salientar que o tipo de lames mais utilizada foi a de 10 milímetros, 34 pacientes, com 70,8%. A média de permanência hospitalar desses pacientes foi de 8,2 a 9,1 dias, e o segmento médio de 122 a 161 dias. Quando ocorria um insucesso clínico, significa a queda não foi superior a 50% dos níveis de bilirrubina, foram tentadas outras abordagens, como a drenagem biliar transparieto. Em relação ao procedimento, foi realizada antibiótico profilaxia em 19 pacientes, e o tipo de abordagem foi a abordagem mais prevalente foi a abordagem com estágio único, utilizando o tipo com eletrocautério na extremidade do catéter introdutor da prótese, né? Em torno de 93,8%. E a técnica de punção com fio guia, que já foi discutida anteriormente, ela só foi utilizada em 6,3%. 11 pacientes, 22,9%, utilizaram stent duodenal por obstrução da saída gástrica. E 11 pacientes, eles apresentaram, do grupo de sucesso clínico, significa dos 39 pacientes que tiveram sucesso clínico, 11 pacientes foram encaminhados para a realização de quimioterapia. Em relação aos eventos adversos, foram 5 pacientes que apresentaram eventos adversos, do grupo de 48, 10,4%. Esses eventos adversos tiveram 3 eventos precoces, né, durante o procedimento. 2 desses eventos foram sangramentos, um foi tratado de forma conservadora e outra com um tratamento através de a hemostasia endoscópica. Outro paciente com complicação precoce foi o deslocamento da prótese, né? E foi uma complicação moderada e foi tratada com uma drenagem biliar percutânea. Em relação aos eventos tardios, teve o enterramento da prótese como uma complicação moderada e foi tratado com uma colocação de uma segunda prótese. O outro foi também a oclusão da prótese, tratada também com a colocação de uma segunda prótese. Em relação à análise univariada, nenhuma variável foi correlacionada significativamente com o sucesso do procedimento. Então, em resumo, o sucesso técnico desse procedimento foi de 100%, um sucesso clínico de 81,3%. Os níveis de bilirrubina caíram na maioria dos pacientes, 66,5% nos primeiros 15 dias. A forma de abordagem foi mais transgástrica do que transduodenal, 58,3%, e o nível de eventos adversos foi de 10,4%. Bom, primeiramente, a drenagem da via biliar por ecoendoscopia, a drenagem da vesícula biliar por ecoendoscopia, ela pode ser utilizada como um tratamento minimamente invasivo para colestite aguda, provando ser uma opção eficaz para os pacientes que não são aptos para a cirurgia. Em segundo lugar, ela pode ser empregada para o alívio da icterícia em casos de obstrução da via biliar principal, é claro, com um ducto cístico patente, né? E mais recentemente ela tornou-se também uma possível opção para prevenção de colecistite aguda em pacientes com obstrução da via biliar principal, tratados com stents metálicos, autoexpansíveis, transpapilares e com envolvimento do ducto cístico. Bom, em relação, aqui nós temos uma tabela mostrando uma série de trabalhos ao longo desses anos. Então, essa crescente quantidade de dados sobre a drenagem da vesícula biliar por ecoendoscopia para colestite aguda sugere que ela apresenta uma vantagem sobre os outros tratamentos minimamente invasivos. Em contraste, os dados sobre a drenagem da vesícula biliar, como estratégia de resgate para os pacientes com obstrução da via biliar principal após falha de CPRE ou da drenagem biliar por ecoendoscopia convencional, ainda são escassos, né? E provêm principalmente de relatos de casos e séries retrospectivas pequenas,
como se vê nessa tabela, que agrupa apenas 7 trabalhos publicados sobre esse tema nos últimos anos, desde 2013, onde se fez o primeiro relato de caso. Bom, esse outro trabalho é uma meta-análise que foi publicada recentemente, que procurou avaliar a eficácia e o desempenho desse método como terapia de resgate em pacientes com obstrução maligna da via biliar. Esse trabalho incluiu 5 estudos, né, e reportou uma taxa de sucesso técnico de 100% e uma taxa de sucesso clínico de 85%. É um estudo em discussão, atualmente ele alberga o maior número de série de casos envolvendo esse método, e é um estudo multicêntrico, metodológico, com metodologia sólida, e encontrou taxas de sucesso clínico semelhantes às reportadas nesses estudos anteriores, isso se tratando do estudo em apresentação. Então, o nosso estudo aqui em discussão, ele é a maior série de casos reportados, né? E a taxa de sucesso é semelhante aos estudos anteriores, que é de 100%, com a taxa de evento adverso um pouquinho menor. Em relação à, à taxa de eventos adversos, os eventos adversos encontrados nos outros estudos foram em torno de 13%. E no nosso estudo foi de 10,4%, com as principais complicações que foram sangramento e sepultamento da lâmina. Guilherme? Acho que ele caiu de novo. Alô, professor? Fala, Guilherme. Pronto. Não, O pode, senhor... pode, pode ir no outro. Esse aí você já falou. Certo, Aí, pode falar aí. certo. Aqui, em relação, recomenda-se preferencialmente uma drenagem duodenal, mostrando nesse trabalho, né? Em relação à drenagem gástrica, por apresentar uma menor impactação alimentar e uma menor taxa de disfunção. Em relação à drenagem, em relação à drenagem biliar por meio de CPRE, ela resulta, em média, de pancreatite em 5,5%, né, após procedimentos dos casos. E, embora geralmente seja uma gravidade leve, esse evento adverso ele pode causar um atraso significativo em tratamentos subsequentes, como quimioterapia e a cirurgia. E nesse trabalho não foram observados nenhum caso de pancreatite. O tempo médio de duração do procedimento de drenagem foi relativamente curto, né? Com entrada e saída do material e do procedimento em torno de 26,4 minutos, o que poderia aprimorar o papel desse procedimento em pacientes que não podem ser submetidos à sedação prolongada. Bom, para a avaliação da patência do ducto cístico é uma condição sine qua non. Ela é crucial para destacar que a permeabilidade do ducto cístico ela é necessária para o sucesso da drenagem biliar. E, portanto, o envolvimento tumoral do ducto cístico ela é uma condição que precisa ser descartada, pois pode impedir a realização do procedimento, né? A permeabilidade do ducto cístico ela pode ser avaliada usando exames de imagem transversais durante o procedimento, o planejamento pré-procedimento, e deve ser confirmada por meio de exames de ecoendoscopia antes da drenagem. A localização do tumor biliar distal ou proximal é um indicador importante do envolvimento do ducto cístico.
Bom, nesse grupo de pacientes que foram avaliados, um paciente com colangiocarcinoma e icterícia, ele passou da drenagem guiada por ecoendoscopia, da drenagem da vesícula biliar guiada por ecoendoscopia após falha da CPRE, como ponte para uma cirurgia ressecativa. A drenagem biliar guiada por ecoendoscopia, incluindo a drenagem da vesícula como terapia de resgate, tem sido principalmente reservada e recomendada para tratamentos paliativos. Havia uma crença de que a drenagem da via biliar guiada por ecoendoscopia ela poderia interferir na anastomose bilintérica, mas essa visão ela pode ser superada em breve. Relatos iniciais indicam que a CPRE, a ecoendoscopia, drenando a vesícula biliar com estentes autoexpansíveis ou LAMEs, não interfere na cirurgia subsequente, especialmente em relação à preservação do pilório e reconstrução biliar ou gástrica. O uso da ecoendoscopia para drenagem da vesícula como tratamento de resgate seguido da pancreatoduodenotomia, preservadora do pilório, também foi relatado e foi uma opção valiosa como ponte para a cirurgia. Então, a ecoendoscopia para drenagem da via biliar, da vesícula biliar, ela pode ter uma vantagem sobre a drenagem da colédoco-duodenostomia, no que diz respeito à preservação da integridade do ducto biliar, permitindo que o cirurgião realize uma anastomose bilintérica mais segura. Eu acho que. Pronto, aqui. Bom, nesse trabalho foi encontrado também, foi visto também que na mesma sessão de CPRE foi realizado em 60,4% das vezes o procedimento de ecoendoscopia. Ela foi inicialmente realizado também por profissionais treinados e especializados em ambos os procedimentos, porque na vigência da falha da CPRE, foi substituído o profissional e entrou o profissional em campo, com mais habilidade em ecoendoscopia. Teve uma vantagem também, que é a avaliação multidisciplinar prévia, né? E podendo discutir e avaliar melhor a técnica, e a disponibilidade de recursos em serviços é extremamente importante para poder ter sucesso nessa técnica, além de ter um outro terceiro ponto que é de suma importância, que é o consentimento esclarecido. Bom, como viés, nós temos a carência de informações nesse trabalho, e o estudo trata de um estudo multicêntrico, mas com dados heterogêneos, mas apresentou uma boa reprodutibilidade nessa discussão. Então, como conclusão, nós temos um estudo multicêntrico, foi feito um estudo multicêntrico sobre o uso deste procedimento, é o maior que nós temos até o momento, né? Comprovou-se que, como terapia de resgate, ela é eficaz e segura para a drenagem da via biliar distal maligna, e após falha de CPRE e da drenagem convencional por ecoendoscopia, ela apresenta altas taxas de sucesso técnico e clínico, e eventos adversos aceitáveis, e é uma opção preferível às técnicas cirúrgicas e percutâneas, com evidências de boa reprodutibilidade. Obrigado. E desculpe a Perfeito. falha aí, desculpe a queda da internet, professor. Sem problema, Guilherme, pelo amor de Deus. Bom, gente, realmente essa técnica é uma técnica, como eu havia falado para vocês, uma técnica simples, né? Que normalmente você faz a drenagem como se fosse um pseudocisto. É uma técnica que não traz grandes dificuldades para quem está feito a ecoendoscopia e, portanto, uma opção, né? Principalmente quando você não consegue fazer esse tipo de tratamento. E vocês perceberam também que ele falou um dado importante, né? Que 60,4% dos pacientes é que fizeram isso de uma vez, ou seja, numa única sessão. Ou seja, ainda existem
uma grande porcentagem de médicos, né, de colegas ou de pacientes que são atendidos em duas etapas, ou seja, na primeira etapa se tenta fazer a colangiendoscópica retrógrada, mas se é feita a colangiendoscópica retrógrada por um médico que não é afeito à ecoendoscopia, e depois esse paciente é mandado para alguém que faz a ecoendoscopia. Enquanto que, veja só a diferença, né? Quando você tem um médico que é afeito aos dois métodos. Por isso que há muitos e muitos anos eu venho dizendo que a ecoendoscopia tem que estar sempre junto com aquele médico que faz principalmente a colangiendoscópica retrógrada também. Os resultados são resultados muito bons, né? Ou seja, do ponto de vista técnico, por ser um procedimento fácil, ele é altamente reprodutível, né? Ou seja, não vai ter grandes dificuldades. E, além de tudo, o sucesso clínico está em torno de 85%. Eu sempre fui um pouco relutante em fazer esse tipo de procedimento, apesar de mais fácil, porque na época que eu fazia residência de cirurgia, e depois o Rodrigo pode falar isso, né? Essa técnica não é uma técnica que realmente nos ajuda, né? Ou tem bons resultados a longo prazo, né? Então, por exemplo, aí vocês estão vendo um trabalho que mostra um determinado período, né? Ou seja, uma diminuição apenas da bilirrubina, e o follow-up deve ter sido muito pequeno desses pacientes. Mas realmente esses pacientes, depois com o passar do tempo, eles têm inúmeras complicações. Se você acompanhar esses pacientes, né, eles têm inúmeras complicações. Por isso que eu nunca fui muito afeito a fazer esse tipo de procedimento. Talvez eu ainda, mesmo com esses resultados, prefira fazer o caminho original, ou seja, o caminho de fazer a tentativa de drenagem pela via biliar, mesmo que eu realmente acredito ainda que é a melhor forma de tratamento e que dá as melhores condições de sobrevida desses pacientes. Bom, então eu gostaria de saber a opinião aí de vocês, por favor, fiquem bem à vontade para a gente discutir. Eu acho que vale a pena a discussão, se alguém tem alguma experiência, Marcos, o próprio Humberto, o Otávio, Raquel, por favor, e vamos deixar para ouvir depois, por fim, o Rodrigo, a respeito do procedimento cirúrgico, né? Comparando com esse tipo de procedimento. Ou até, Rodrigo, se você quiser falar, pensando bem, você pode até já falar alguma coisa a respeito disso. Oi, bom dia a todos. Prazer estar de volta. Com Bom alegria que eu estou dia. aqui com vocês. Na verdade, sobre esse tema, Arden, eu queria fazer um comentário simples. É mais destinado também para o pessoal mais novo. Se existe na cirurgia epitobilio-pancreática uma situação em que o planejamento tem que ser extremamente bem feito, são os tumores de via biliar. E muitas vezes, e principalmente aqueles que são da via biliar extrahepática. Então, assim, na minha opinião, pacientes que têm tumor de via biliar extrahepática, no momento inicial da escolha do início da terapêutica desse paciente, tem que ter um time multidisciplinar envolvendo radiologia, endoscopia, cirurgia e oncologia. E, claro, outras disciplinas possíveis também, como nutrologia, para se começar o trabalho todo mundo pensando da mesma forma e todo mundo consciente do caminho a ser seguido. É muito comum chegar para a gente pacientes já manipulados e que a escolha de sequência de tratamento prejudica demais a abordagem cirúrgica ou o contínuo de uma lógica de raciocínio. Com relação a esse tema específico, qualquer cirurgião, quando for discutir a drenagem da via biliar num colangiocarcinoma, vai ter uma coisa em mente, que é a contaminação da via biliar. Então, algumas vezes a gente acaba preferindo alguns métodos em que naqueles pacientes que a gente vê que vão ser cirúrgicos, em algum momento, fazer procedimentos que não induzam a contaminação da via biliar, porque isso pode piorar um pouco a nossa recuperação pós-operatória e o nosso prognóstico pós-operatório.
Mas também métodos que não contaminam a via biliar são métodos muito mais mórbidos, muito mais complexos, que envolvem muito mais morbidade para o paciente nesse período. Então, eu acho que todos estarem juntos nesse momento, tanto o pessoal da endoscopia, quanto da radiologia, quanto o cirurgião, quanto o oncologista, vai garantir que a gente tenha uma linha de raciocínio comum e que todos os envolvidos consigam trabalhar dentro daquela linha de raciocínio. São pacientes extremamente críticos, por algum motivo, quem tem colangiocarcinoma são pessoas muito doentes, né? Eles acabam desenvolvendo um grau de fragilidade ao longo do tratamento que é brutal. Então, assim, esse artigo, para mim, faz parte de um grande armamental terapêutico que a gente tem para esses pacientes e que tem que ser desencadeado por pessoas que têm experiência no tema e que estão habituados a tratar desses pacientes. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado por suas considerações. Marquinhos, acho que o Marquinhos abriu a câmera. Marquinhos, bom dia. Bom dia, pessoal. Que bom aí estar de volta aí, um bom ano novo aí para todos, com paz e saúde. O Rodrigo tocou num assunto que eu acho que é extremamente importante, né? A gente vê muito esses casos de envolvimento de tumor periampular, enfim, um colangio, e é importante ter essa discussão entre o clínico, o endoscopista, o cirurgião, a radiointervenção, para ver a melhor conduta para esse paciente, né? Esse é mais um método de drenagem em que a ecoendoscopia ajuda, né, a acontecer. Eu acho que é um método de exceção, claro que na maioria das vezes de 10 pacientes com envolvimento da via biliar ou periampular, de 10, certamente 8 ou 9 você vai conseguir pela CPRE, que é a via natural e deve ser a primeira escolha. A gente não tem vivência com esse tipo de drenagem, mas a gente tem vivência com drenagem de cisto pancreático e que o raciocínio é muito parecido, né? Eu acho que é mais uma alternativa, né, naqueles pacientes que precisam de uma drenagem mais rápida e que existe mais independência do serviço de endoscopia, né, no sentido de resolver um caso sexta-feira à noite, domingo de noite. Então, a capacidade do serviço fazer isso ajuda muito o paciente para depois realizar um segundo tempo. De repente, se tirar um paciente com quadro infeccioso, uma colangite. Então, isso mostra que o serviço de endoscopia pode realizar isso e depois pensar em um segundo plano mais definitivo para esse paciente. Mas o que o Rodrigo falou, e quinta-feira a gente vai ter uma sessão que vai abordar um caso clínico muito assim, o que o Rodrigo falou, é discutir de maneira multidisciplinar o melhor caminho para esse paciente, né? Lembrar sempre que esses pacientes que chegam com tumor de cabeça de pâncreas, a grande maioria ou não vai ser operatório, né? Não vai ter uma conduta cirúrgica, a maioria vai ter uma conduta paliativa e até paliativa no sentido de fazer uma ponte aí para quimioterapia e a depender encaminhar esse paciente para a cirurgia, né? Me parece que a janela do duodeno e do antro, mais realmente próximo do piloro, seja uma janela mais factível de fazer isso, né? Lembrar que também a janela do estômago mais proximal é uma alternativa, mas acredito, não tenho vivência com isso, que a janela do bulbo, do adenal e do antro, né, bem próximo da região pré-pilórica, sejam as janelas de escolha devido à proximidade da parede da vesícula com o estômago e do duodeno. Mas é mais uma arma que o endoscopista, o ecoendoscopista tem. Beleza, Marcos, muito obrigado aí pelos seus comentários. Na verdade, tudo depende muito do tamanho da vesícula, né, Marcos? Quanto maior for a vesícula, né, mais fácil você consegue fazer. É um procedimento que realmente não é difícil, é um procedimento bem simples mesmo. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com esse grupo novamente. E parabéns, Guilherme. Eu sei
que você teve algumas dificuldades aí, que não dependeram de você, mas passou bem o recado. Então, eu gostei muito desse trabalho. Aqui no nosso serviço, nós não temos experiência com esse método, mas já vem sendo discutido no nosso grupo como uma boa alternativa para casos de falha das técnicas habituais. O que eu queria deixar bem saliente é da importância, acho que já foi citado pelo Marcos e pelo Rodrigo, da análise cuidadosa da anatomia desses pacientes antes de se definir que caminho tomar. Às vezes o paciente chega só com uma ecografia, e infelizmente isso atrapalha muito a decisão do melhor caminho. Então, uma boa análise, de preferência com colangio-ressonância, para uma definição da anatomia e, em geral, nós vamos optar pela CPRE, que vai resolver em 92% dos casos e de uma maneira até fisiológica para esse paciente e confortável, com poucas complicações. Me chamou a atenção o índice de complicação em pancreatite aguda citada no trabalho, de 5%, que não vem sendo a realidade que nós temos observado, muito mais baixo do que isso, em torno de 2%, ou até menos do que isso. Então, a colangio realizada com experiência, os índices de complicações, principalmente nesses pacientes com icterícia secundária a adenocarcinoma pancreática por compressão, em geral, eles não têm esse tipo de complicação. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, na falha, nós precisamos de alternativas rápidas e fáceis. E essa parece ser uma boa alternativa, desde que tenha um canal cístico permeável. Então, essa análise prévia, antes da realização da escolha do caminho, é fundamental. Infelizmente, realmente, aqui não tem essa experiência e a gente tem que pensar no custo disso, né? Infelizmente, nós estamos num país que, mesmo pacientes com convênio, eles requerem liberação de procedimento, isso demora um pouco, mas é mais um método para a gente ter no nosso arsenal. Muito obrigado, Raquel. Eu realmente concordo plenamente com isso que você falou. Eu acho que a gente tem é um método simples, né? Um método que pode nos salvar, né? Numa ecoendoscopia, numa colangioendoscópica falha, né? Mas a gente sempre tem que lembrar também que você tem que ter um planejamento muito bom da via biliar, ou seja, você tem que ter um cístico totalmente liberado. Essa técnica principalmente mesmo, pode ser usada nas obstruções biliares distais mesmo. Porque realmente, se você for tentar em qualquer outro nível, né, mais acima, por exemplo, você pode realmente ter problemas em relação a esse tipo de procedimento. Então, por isso que você tem que ter mesmo um planejamento bem feito desse tipo de atitude que você vai tomar em relação à via biliar. Humberto, fica bem à vontade aí. Bom dia a todos. Eu desejar saúde. A gente com saúde pode levar saúde para os nossos pacientes, que é a nossa função, né? Então, depois de um mês, é bom voltar, né? Então, eu vou tentar não ser repetitivo, mas algumas coisas me chamaram a atenção, né? De 14 centros, foram 48 casos, então dá uma média de 3,4 pacientes por centro, a média. Não é baixo mesmo. Não existe, como o Guilherme bem mostrou, nenhum serviço com uma experiência grande na drenagem da vesícula. A gente aqui tem 2 casos. Em termos técnicos, que o Celso falou, quer dizer, a diferença por uma coleção que a vesícula não tem aquela carapaça, às vezes tem um pouco mais de espessamento quando tem uma colicistite associada. Então, a técnica da LANS por eletrocautério, eu acho que a maioria do que foi feito no trabalho é a que deve ser preconizada. Dilatar, passar um cistotomo, dilatar aumenta os riscos de complicação como fístula, como qualquer procedimento acuguiado, né?
Quanto maior a manipulação, maior os efeitos adversos. Existem trabalhos randomizados comparando a drenagem ecoguiada, a colédoco-duodenostomia, com a CPR, a drenagem ecoguiada como primeira escolha. Perdão. A grande vantagem é sai dos 6% de pancreatite, né? É bom lembrar que os casos que têm envolvimento do ducto pancreático, dilatação do ducto pancreático a montante, a taxa de pancreatite é baixa nesses casos. Nos casos em que não tem um envolvimento, quanto mais próximo da normalidade o ducto pancreático estiver, maior chance de pancreatite na manipulação por CPR. Então, essas drenagens diretas, seja do colédoco, seja da vesícula biliar, ecoguiadas, teriam a vantagem nos casos em que você vai imaginar um índice de pancreatite perto de 5%, que vai atrasar qualquer tratamento neoadjuvante ou tratamento adjuvante desses pacientes. Então, o ponto principal que ainda falta nos trabalhos é dizer o seguinte: é vantagem, cada vez mais nós vamos ter pacientes com esse tipo de doença, né? Com essa doença de tumor pancreático, obstrução distal. E cada vez mais esses pacientes vão ser tratados por neoadjuvância ou por cirurgia, né? Direta. Então, acho que falta um trabalho para dizer o seguinte: quais são os pacientes que a gente vai colocar uma prótese na vesícula ou no próprio colédoco, o que isso vai trazer de dificuldade técnica para o cirurgião e por quanto tempo isso vai ficar drenado. Então, assim, a meu ver, para drenagens de curto tempo, não tem trabalhos, eu não conheço, de curto tempo, é uma opção e talvez seja uma opção como primeira drenagem para se evitar a manipulação da papila, mesmo que você tenha acesso à papila. Então, eu acho que ainda faltam trabalhos, e até então a gente tem que, como o Rodrigo está aí, respeitar a opinião do cirurgião e o que você prefere, né? Então, dos casos que a gente teve, era na acessibilidade total pela CPR, pacientes com doença muito avançada, que não iam para a cirurgia, que a gente fez a drenagem da vesícula biliar, e como o Celso falou, com a LANS, não é uma técnica difícil. Beleza. Obrigado aí pelos comentários, Humberto. Alguém tem mais algum comentário? Jorge? Hoje o Jorge está quietinho, né? Não falou absolutamente nada. Celso, antes Oi, do Jorge Raquel. falar, eu esqueci um comentário que eu estava pensando que é fundamental a gente observar envolvimento de duodeno. Talvez esse seja um indicativo de você já não ir para a estratégia endoscópica, tá? Por CPRE, e ir já para a drenagem de infiltração, que a gente esquece isso. Eu vejo, volta e meia, os residentes trazendo paciente que eles estão até com síndrome pilórica, com invasão, e acham que nós vamos conseguir fazer por CPRE, exceto se você dilatar e colocar uma prótese, que eu acho péssimo essa conduta. Eu acho que a alternativa daí sim, prioritária, é drenagem ecoguiada. Perfeito, eu acho que esse seu comentário é um comentário muito importante, Raquel, principalmente nesses pacientes que têm realmente uma obstrução pilórica, né? Ou seja, se você tem já essa obstrução pilórica, fica muito difícil você fazer uma colange endoscópica retrógrada. Mas aí também tem aquele outro fator, né? Bom, o paciente tem uma obstrução pilórica, o que é melhor, né? Fazer uma drenagem por ecoendoscopia e deixar para um segundo tempo a drenagem cirúrgica ou fazer tudo de uma vez, né? Fazer uma gastroenteroanastomose, fazer uma drenagem biliar, já com a vesícula. Então, realmente, a gente tem muitas perguntas ainda que a gente não consegue responder, né? Eu acho Boa que questão. porque Concordo. essa é a grande dúvida, né? Quando a gente recebe um paciente como esse, vamos fazer tudo por ecoendoscopia, será que é factível, né? Poucos casos você tem na literatura descrito como isso. Agora, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer o tratamento de pacientes, né? Que eu fiz a passagem através do estômago, através do fígado, de uma prótese, né? Que é aquela técnica anterógrada, e depois passei uma prótese duodenal. Ou seja, foi um procedimento rápido e não foi utilizado
a técnica não foi utilizado o procedimento operatório para esses pacientes. Então, quer dizer, são várias as questões, né, que a gente tem. São poucos os pacientes que acontece isso, né, para nós que chegam até a gente. Eu não sei quem que fez, acho que o Humberto fez a conta, né? São apenas três, a média de 3,8 pacientes por serviço, ou seja, ninguém também tem uma grande experiência em relação a isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer até hoje 2 vezes isso, ou seja, não é uma coisa muito frequente. Fala, Foi Jorge. 3,4. É, Não, a minha fala é muito simples. Primeiro, saudar todos vocês aí e dizer que é um grande prazer estar de volta trabalhando com vocês, que 2024 seja muito pródigo para todos nós. E, assim, apreciar os comentários feitos, especialmente é, os comentários feitos por Rodrigo, por Humberto aí, que foram bastante elucidativos, né? A abordagem vesícula não é uma coisa nova, não é, Celso? Então a gente sabe que não. essa abordagem já foi tentada, né? E então retornar a esse tipo de procedimento, né? Inclusive percutaneamente, né, Jorge? Inclusive, Simultaneamente. Então, eu estou sentindo um déjà vu inclusive. aí nessa história, né? E gostaria de, assim, de talvez rever por que que foi abandonada, que é aquilo que você colocou, né? Que você não se sente à vontade. De qualquer forma, uma drenagem transhepática, para mim, ela é desastrosa do ponto de vista clínico. É o que a gente vê, né? A gente faz essa drenagem, mas o paciente tem uma morbidade pós-drenagem, coleções, liquejos, né? Realmente é uma coisa assim terrível fazer a drenagem transhepática, que é o que termina se fazendo até por falta de recursos de ecoendoscopia e mais recursos para radiologia intervencional do que para ecoendoscopia. Então, eu acho que a técnica deve ter sim um espaço dela. É, Me pareceu bastante interessante. O Guilherme fez uma boa apresentação, né? Pareceu interessante como mais uma técnica e como o Rodrigo falou, né, esses casos são casos muito frágeis, são casos que a gente tenta ajudar, mas a gente tem que reconhecer também a nossa impotência médica nessas situações que, às vezes, por mais que a gente tente salvar o paciente, a evolução termina sendo uma evolução muito desastrosa. Tumor de vias biliares é um desastre. Eu acho até que, muitas vezes, eu sinto que o tumor de vias biliares chega a ser pior do que o adenocarcinoma de pâncreas, né? Não sei se é a mesma posição de vocês, mas eu fico muito, assim, muito triste quando a gente pega um paciente e não consegue ajudá-lo como a gente deveria. Então, é isso. Realmente. Tá muito rápido. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado por seus comentários, valiosos Que- comentários. Eu queria E fazer um último comentário, Celso, pode falar, pode falar. em relação ao que a Raquel falou. Eu acho que é imperioso, antes de a gente passar qualquer aparelho, a gente fazer uma endoscopia. Na hora a gente fazer. O paciente vem de fora, a não ser que tenha sido feito no serviço por um colega que você conheça. Eu acho que isso é importante para você já saber se tem obstrução do adenal, se não tem obstrução do adenal, como é que está a região da papila do adenal. Acho que isso é de suma importância, uma coisa que em 5 minutos você faz. E o próprio esse trabalho de hoje, ele fala da mudança dos termos de consentimento. Então, nos serviços em que você já estudou o paciente, já conversou na esfera multidisciplinar com o cirurgião, é um paciente que não vai ter uma possibilidade de cirurgia, e tendo habilidade do serviço, o consentimento já tem que ter a CPR mais a provável drenagem ecoendoscópica. Eu acho que no trabalho, você vê, em centros europeus, foi 64% de se fazer tudo no mesmo tempo. É relativamente baixo quando a gente pegar os 48 pacientes que foram submetidos à drenagem da vesícula. Eu acho que ainda é baixo, poderia ser maior essa abordagem única, mas depende de estudo. Então, acho que, no mínimo, uma endoscopia na hora do procedimento, ou mesmo se vai se fazer com sedação, antes de se fazer a anestesia geral, né? Quem faz com anestesia geral, eu faço, fazer uma sedação e fazer a endoscopia, que você pode até contraindicar ou mudar o seu raciocínio, ter que conversar com a família. Isso na parte prática. Para terminar, em relação à colicistite, eu queria saber do Rodrigo se ele
quanto indica cirurgia, em que percentual, se ele tem isso, ou aproximado dos casos dele, porque aqui, quando eu já propus a drenagem por ecoendoscopia dos pacientes com colicistite, ou os pacientes aqui estão muito bem com colicistite, mas é difícil eu selecionar um paciente que não tem a condição de uma colistectomia laparoscópica para eu fazer uma drenagem de urgência da vesícula, que é a grande maioria dos casos dos trabalhos que começaram com essa técnica de drenagem da vesícula ecoguiada. Então, eu queria saber do Rodrigo e do Celso aí também, no serviço de vocês, se aparecem esses pacientes, porque nos trabalhos são muitos pacientes, né? São muitos pacientes sem condições de cirurgia que vão para drenagem da vesícula por colicistite ecoguiada. Rodrigo? Eu não me lembro agora, Jorge, de ter tido um paciente tratado dessa forma. Essa abordagem de tratamento da colicistite aguda já era drenagem por radiologia, né? Não radiologia, colocação de um pigtail na vesícula biliar, um quadro de colicistite aguda, que o paciente está em más condições clínicas. Confesso para você que umas 2 vezes quase levei o paciente para um procedimento como esse. Não acho ruim, tá? O problema de drenar, se você não resolveu o problema, né? Em algum momento você vai ter que intervir, porque o doente está com o pigtail dentro da vesícula, e nesse contexto, a técnica endoscópica pode ser muito boa. Acaba que eu já tive pacientes que desenvolveram colicistite aguda e que acabamos tratando cirurgicamente, porque a gente ainda não pensava nesse tipo de resolução, mas com certeza é uma tática que está na minha cabeça e acho que não vai demorar muito para em algum momento a gente indicar, viu? Perfeito. Os 2 casos que eu tive foram pacientes com colicistite aguda, não pacientes com obstrução maligna biliar distal. Os 2 foram pacientes de Ribeirão Preto e que a gente fez justamente porque os pacientes não tinham nenhuma condição cirúrgica. Foi até muito difícil transferi-los até para o setor de endoscopia, né? Teve que ser feito com anestesista e tudo mais. Estavam numa situação bem difícil, né? E tinham outras comorbidades. Então foi indicada através da ecoendoscopia esses pacientes. Alguém tem mais algum comentário? Se ninguém tiver nenhum comentário, nós vamos passar então agora para o caso clínico. Muito obrigado aí por todos os comentários. Então, Fernando, se você quiser já compartilhar com a gente a sua tela, por favor, fique bem à vontade. E vamos Certo. passar para o caso clínico, que é um caso clínico que tem até um pouco a ver com o que a gente acabou de discutir, né? Ou seja, falha da CPRE. Então, vamos lá. Se dá para ver aqui, dá para ver minha tela? A gente agora nós estamos vendo a sua tela grande. Pode dar continuidade. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o caso clínico de hoje. Essa é uma paciente de sexo feminino que a gente viu no hospital, 38 anos de idade. No momento da avaliação, essa paciente estava totalmente assintomática. Ela não tinha nenhuma alteração laboratorial e o motivo do caso foi que foi um achado incidental, na verdade, de um cisto pancreático, mais proximal, que foi achado primeiro num ultrassom e depois foi solicitado uma ressonância de abdômen. E aparentemente tinha uma dilatação montante. Então aqui eu tenho as imagens da ressonância da paciente. Essa primeira imagem do fígado, eles deram como hemangioma, né, lesão nodular. E aqui nessa imagem daqui, que foi a que a gente posteriormente avaliou, essa lesão septada, cística, né, do pâncreas, da região um pouco mais proximal, e a parte do ducto de Wilson, que apresentou uma dilatação montante da lesão. Não sei se dá para ver um pouco aqui no computador, tá?
esses aí aqui são outros cortes da ressonância. E a equipe da radiologia deu tipo hemangioma, aquela lesão lá do fígado, e não tinha dilatação da via biliar intrahepática e nem extrahepática, e o pâncreas deu aquela lesão multiseptada cística e com componente microcístico. Eles excluíram a presença de uma lesão vegetante ou sólida da lesão. E eles colocaram que o ducto principal estava um pouco dilatado ao montante daquela lesão cística. Aí solicitaram uma avaliação pela ecoendoscopia para tirar essa dúvida. Aí foi feita a ecoendoscopia no serviço, e essa aqui é a lesão, tem características similares com a da ressonância, uma lesão que tem áreas anecoicas com áreas hipoecoicas, entremeadas, e no maior eixo era menor do que 3 centímetros. Aqui esse corte é um pouco mais da parte proximal do pâncreas, perto da cabeça, o ducto fino, 0,27, e na região um pouco mais distal era a 0,39, se não me engano, a medida do ducto pancreático principal. Aqui tem outros cortes daquela lesão, é a mesma característica, uma lesão cística, multiseptada e região hipoecoica com região anecoica. Aí no laudo que foi liberado da paciente, foi dado que era um pâncreas com áreas anecoicas de tamanho variado e paredes finas, regulares, menor do que 3 centímetros era a lesão, e o ducto pancreático estava um pouco dilatado, mais distalmente a montante daquela lesão, e como conclusão foi dado um cistoadenoma seroso misto da cabeça do pâncreas, com uma discreta dilatação do ducto pancreático principal. Além disso, tinha microcálculos vesiculares, certo? Essa lesão, como tem características totalmente benignas, não foi puncionado e a paciente só vai fazer acompanhamento. Aí aqui para continuar com o caso, eu trouxe aqui uma revisão, na verdade, para lembrar as condutas que devem ser feitas ante lesões císticas do pâncreas. Aqui, ó. Essa imagem aqui é um resumo da imagem da localização das lesões císticas pancreáticas e um pouco das características dela, né? Se a gente vê aqui, por exemplo, a lesão cística mucinosa tem a parede um pouco mais espessada do que um pseudocisto de pâncreas. E aqui vemos que o IPMN, o ducto principal, geralmente atinge o ducto de Wilson, e o IPMN ducto secundário vai pelo ducto secundário do pâncreas. E a neoplasia cística serosa, a gente viu uma lesão um pouco mais septada, um pouco microcística, ou pode ser oligocística, e tem características de benignidade. Aqui, nessa classificação na tabela, é uma classificação histológica das neoplasias císticas, que seria um pouco mais da serosa e a mucinosa, né? Na neoplasia cística serosa, tem o cistoadenoma seroso e o cistoadenocarcinoma seroso. Nossa lesão entraria nesse subgrupo aqui, né, que seria a oligocística, que tem características benignas. Agora, aqui embaixo, as neoplasias mais mucinosas, temos a cistoadenoma mucinoso, a neoplasia cística mucinosa e cistoadenocarcinoma mucinoso, que a maioria dessas lesões tem características de malignidade, dependendo se são alto grau ou baixo grau, né? E o IPMN, que seria o IPMN intraductal, e o carcinoma papilar intraductal, que já tem característica mais de malignidade. E o tumor pseudopapilar sólido é o borderline, e o carcinoma pseudopapilar sólido já tem características de malignidade. Agora, essa tabela aqui resume um pouco mais o tipo de exame e a utilidade clínica, né? A ultrassom endoscópico, a ecoendoscopia, serve para avaliar a lesão, é um pouco mais operador dependente, né? Se a gente for comparar com a ressonância ou a tomografia.
E aí tem a vantagem que a gente consegue fazer mais cortes, né, da lesão. E tem uma sensibilidade de 75% e especificidade de 83%. Agora, na avaliação do exame do líquido cístico, serve para avaliar se a lesão tem mais característica serosa ou mucinosa. E tem uma sensibilidade de 78% a 97% e especificidade de 100%. A avaliação do CA do líquido, que é para avaliar também se é seroso ou mucinoso, menor do que 5, tem a sensibilidade de 100% e especificidade de 86%. E maior do que 192, tem sensibilidade de 73 e especificidade de 84. E falando sobre a citologia, para ver se tem atipia ou alguma celularidade maligna, na parte da atipia tem a sensibilidade de 72 a 83 e tem mais especificidade, 85 a 88%. Outro dado importante que não está nessa tabela aqui, que é a amilase, né? Se tiver a amilase elevada, quer dizer, leva mais para pensar que a lesão tem comunicação com ducto. E CA elevado tem características mais que a lesão é mucinosa. E aqui outro análise especificamente do líquido do cisto, né? O sinal do barbante, maior do que 1 centímetro, maior do que 1 segundo, tem características mucinosas e a especificidade dela é 95%. Citologia é para ver se é mucinoso versus maligno. Citologia da parede do cisto. O CEA maior que 192, que vai dar mais como característica mucinosa. CEA menos do que 5 dá uma característica de cisto adenomaceroso, um pseudocisto, ou, no caso, um tumor neuroendócrino. E aquele que eu falei, da amilase, né? Exclui a probabilidade de ser um pseudocisto. Seria mais uma lesão que tem comunicação com ducto. Aqui tem o risco de malignidade segundo as características tipo gerais do cisto. Se o paciente tem sintomas, se o tamanho do ducto principal está aumentado ou não, se tem linfadenectomia, se tem alteração do ducto pancreático principal, se tem presença de nódulo mural, se tem um reforço de componente sólido, se tem parede espessada e o mais importante, o tamanho do cisto, né? Que o nosso cisto era menor do que 3 centímetros. E aqui nessa tabela resume os estigmas de alto risco e as características que devem preocupar a gente para avaliar uma lesão cística. Que são, se o paciente apresenta icterícia obstrutiva, né? É uma característica de malignidade. Se tem reforço do nódulo mural maior do que 5 milímetros, ou o tamanho do ducto principal é maior do que 1 centímetro. Outra característica preocupante seria se o paciente apresentou pancreatite, né? Cisto também de 3 centímetros, maior do que 3 centímetros, paredes espessadas e aumento do ducto. Aqui nessa tabela, ela resume um pouco mais, seria já o fluxograma de atendimento, a gente, como que deve conduzir o paciente, né? Porque tem mais uma lesão do ducto pancreático, né? Se tem risco cirúrgico, dependendo da idade, da comorbidade do paciente, se o paciente tem shape, né, para fazer uma cirurgia, se ele vai conseguir ter reserva fisiológica para conseguir aguentar a cirurgia, além do fato de fazer um controle de vigilância com ressonância do abdômen, né? No primeiro ano vai ser de 6 a 12 meses, depois de 2 anos vai ser a cada 2 anos, e depois de 5 anos vai ser uma avaliação anualmente, tá? Aí, se o paciente nesse intervalo apresentar características preocupantes ou alguma alteração da morfologia do cisto, aí é aconselhado fazer uma ecoendoscopia e uma punção, né? Além de não descartar o fato de o paciente ir para a cirurgia. Bom, esse aqui já uma tabela um pouco mais extensa, né? Que avalia o paciente desde o começo, quando apresenta a imagem cística na tomografia, ou no ultrassom, ou na ressonância, para ver se o paciente teve ou não teve a doença de pancreatite.
tá? Para ver se o paciente tem ou não tem sintomas, para ver o diâmetro do cisto, se é menor ou maior do que 3 centímetros, para a gente conseguir esquematizar o fluxo desse paciente para ver que conduta vai ser feita. Além dessas outras características, se tem comunicação ou não do cisto, conduto pancreático, e as outras características do líquido, né? Se tem CA positivo, se tem amilase, sinal do barbante e todas as outras características que dá para ver na microscopia. Isso seria tudo, professor. Muito obrigado, Fernando, por seu resumo. Só lembrando que agora, recentemente, né, saiu um trabalho, né, são as características de Kyoto, né, para as lesões císticas. Sim, Então, é uma atualização, né, da, sim, do último, do último guideline, né, da International Association of Pancreatology, onde é um encontro de especialistas e eles determinaram alguns pontos novos que a gente vai discutir numa das próximas reuniões, né? A Bruna vai nos apresentar essa nova avaliação. Realmente, eu queria saber de vocês, em relação ao caso clínico, se vocês acham que a conduta foi correta de não fazer a punção, se tem alguém aí que faria a punção desse caso, o que é que vocês pensam, né? Eu acho que é um caso interessante para a gente discutir justamente isso, né? E depois eu queria ouvir o Filadélfio falando a respeito até desse guideline aí, né, que é da World Gastroenterological Organization, falando sobre as lesões císticas pancreáticas, né, que é um global guideline. Então, se alguém faria alguma coisa diferente ou se vocês acham que a conduta foi certa. E também tem até um ponto, né, que eu acho que valeria a pena a gente lembrar, né? Uma tomografia dizendo que se tratava de um cistoadenoma seroso. Será que tinha indicação de ecoendoscopia, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que fazer o meia-culpa dessa história toda. Então, se alguém tiver algum comentário, por favor. Celso, Oi, fala, Jorge. comentário. Eu acho que é um caso assim tão clássico de cistoadenoma seroso, né? E que a gente ficaria muito tranquilo em conversar com a paciente e dizer que é realmente uma lesão benigna apenas com os aspectos de bioimagem. A única coisa que chama a atenção no caso é a dilatação do ducto pancreático principal, a, a jusante dessa lesão, né? Então, valeria a pena a montante, desculpe, da lesão, valeria a pena entender um pouquinho isso aí. Eu faria uma investigação funcional desse pâncreas. A gente lembra que o cistoadenoma seroso, a despeito de não malignizar, ele pode crescer e pode causar fenômenos compressivos, e essa paciente pode evoluir depois para uma pancreatite obstrutiva parcial aí, né, corporo caudal, com alguma repercussão funcional. Eu acho que já que fez a ecoendoscopia, eu teria indicado a punção. Gostaria de ter a confirmação histológica. Eu sempre gosto da confirmação histológica, que é para evitar uma surpresa futura aí, né? Um tumor de Franz, uma coisa dessas aí que pode nos confundir. Você já ouviu, né, Guedes, eu falando o seguinte, né? Se você faz uma ressonância ou uma tomografia que dá o diagnóstico de cistoadenoma seroso, não tem por que fazer ecoendoscopia. Você só faz ecoendoscopia se for para biopsiar. Se não for para biopsiar. Fez a ecoendoscopia, eu acho que deveria ter biopsiado, que daria essa tranquilidade final aí e estudaria melhor na ecoendoscopia a comunicação com o DPP, né? E por que que esse DPP está um pouquinho dilatado, né? E a repercussão clínica funcional deve sim ser investigada em uma paciente para sequenciamento, não porque esse cisto vai malignizar, mas porque ele pode evoluir com crescimento e fazer uma compressão aí do ducto pancreático principal e mais adiante levar a uma insuficiência exócrina, a outras consequências. Então, seria a minha conduta, tá? Celso, Perfeito. Fala, Marcos. isso que o Jorge comentou de ter a dilatação, isso eu acho importante e também importante a idade da paciente. Paciente jovem, né? Então eu tive um professor que ele dizia: na medicina, assim como no amor, nem nunca nem sempre.
Então, se você pede uma ecoendoscopia para essa paciente especialmente, que você já tem um método de imagem feito com qualidade por uma pessoa com qualidade, mandar para a ecoendoscopia uma paciente dessa é para funcionar. Se fosse minha filha, eu queria que funcionasse, porque eu ia ter o diagnóstico, eu ia dizer a ela algo tranquilo, que ela fique tranquila, né? Eu queria funcionar, viu, Celso? Tudo bem, a gente tem que cada vez mais respeitar os guidelines, tem as questões judiciais, mas essa é o tipo da paciente que eu vou já com o intuito de funcionar. Pode ser um cisto seroso? Sim, a grande chance. E se não for? Se for inflamatório, se for um tumor de Franz já crescendo aí, entendeu? A ideia que eu tenho é essa. Perfeito, Marcos. Não, eu concordo com você. Celso, Alguém posso tem... fazer comentários breves? Claro. Que eu até Opa. vou fazer uma chamada para o professor Filadelfo. Eu tenho visto, não é tão raro assim, na verdade, eu tenho percebido isso na prática clínica, que os serosos, não sei exatamente o motivo, se eles estão próximos do ducto, eles comprimem um pouco e dilatam o ducto mesmo. Eu vejo com razoável frequência dilatação de Wirsum por seroso, mais frequentemente do que por outros tipos de lesões císticas. Eu sempre lembro daquela publicação do Mass General, que fala para gente que geralmente quando você faz um diagnóstico de um seroso, ele vai ter a tendência de realmente crescer e poder evoluir para sintomas compressivos quando no diagnóstico você faz o diagnóstico de uma lesão acima de 3 centímetros, 3,5 centímetros. Aí eu vou te fazer essa provocação, Celso. Você daria alta para essa paciente, para esse Essa é paciente, ou uma se boa você seguiria? provocação. Essa é uma E, boa provocação. e para o Fila, eu operei mês passado um senhor de 70 anos, 68 anos, com um tumor neuroendócrino cístico, de cauda de pâncreas de 2,5 centímetros, com anátomo patológico de tumor neuroendócrino, e que acabou de sair ontem, a imunocytoquímica era um Frantz. Se as características de um neuroendócrino podem se confundir nesse nível com uma neoplasia de Frantz, que só bateu o diagnóstico de Frantz na imunocytoquímica. Antes do Fila, eu só queria fazer um comentário breve a respeito da apresentação do caso do Fernando. Faltou colocar, desculpa se eu não vi, tá, Fernando? A validade da medição da glicose do líquido cístico para diferenciar do cisto mucinoso. E os trabalhos comparando o CEA com a glicose estão falando a favor da glicose, com uma margem de corte de 40 miligramas ou 40 a 50 miligramas por cento da glicose. Então, acho que isso é importante, que você faz na beira do leite, faz na hora, né? Eu acho que isso é importante pontuar. Em relação ao caso, eu teria conversado com a família da possibilidade de punção, mesmo que a imagem falasse a favor de lesão benigna de seroso, e essa dilatação deve ser por compressão mesmo, né? Então, seriam esses dois. Em relação ao... A gente vai discutir, o Celso já falou, mas esse guideline de Kyoto, ele estreita o surveillance, ele estreita o acompanhamento, o segmento desses pacientes, ao ponto das lesões de até 20 milímetros fazer com 18 meses, com 6 meses depois, e depois seguir a cada 18 meses, parando com 5 anos. E de 20 a 30 milímetros com 6 meses, depois 1 ano de segmento. Então, assim, estreita, não vou falar disso porque isso vai ser tema de outra aula aí que a Bruna vai falar, né, de outra reunião. Rodrigo, eu acho que a sua provocação foi muito boa. Eu vou ser bem claro para vocês. Eu tenho experiência com lesões císticas de pâncreas já há muito tempo. Eu me dedico aqui no Brasil a avaliar lesões císticas de pâncreas. Nós já temos várias publicações do impacto da ecoendoscopia.
E eu posso dizer o seguinte: se essa paciente é minha paciente, eu não teria feito sequer a ecoendoscopia. Não teria feito. Se eu tenho uma ressonância bem feita, com um médico radiologista que eu confio, se eu tenho uma tomografia bem feita e também com um médico radiologista que eu confio, dizendo que se trata de um cistoadenoma seroso e as características dessa lesão, vocês estão vendo aqui essa imagem central, isso é um cistoadenoma seroso, não tem dúvida. Outra coisa que o Rodrigo falou é que também não daria a menor bola para essa dilatação do ducto pancreático principal. E essa paciente, eu já tenho várias pacientes, eu já discuti muito até com o professor Marcel, numa época em que eu não tinha tanto conhecimento e tanta tranquilidade em indicar o que eu vou indicar para vocês, mas uma paciente dessa, para mim, é auto-hospitalar, ou seja, alta. Eu não vou ficar enchendo a cabeça da família e da paciente em relação a isso. É uma paciente assintomática, uma paciente jovem. Eu realmente não me preocupo com isso. Eu tenho até mulheres, esposas de colegas médicos em que eu dei alta já há muito tempo. E eu acho que não tem por que a gente realmente ficar atrás desse tipo de lesão, porque, como o Rodrigo falou, e eu já tenho também a mesma experiência que o Rodrigo, às vezes a gente encontra uma pequena dilatação, uma pequena ectasia, eu não diria nem uma dilatação, porque a gente vê que na ecoendoscopia você tem um ducto de 0,39. Então, esse caso é um caso que eu pararia, se essa paciente me procurasse no consultório, ela viria com certeza com pedido de ecoendoscopia, e esse é um dos casos típicos que eu contraindicaria a ecoendoscopia. Eu não faria a ecoendoscopia, tem que ser bem claro para vocês. O Celso, só para retificar, disso que eu falei desse protocolo de Kyoto é para IPMN, tá? Não tem nada a ver com esse caso aí, não. Não, eu Tá? sei, exatamente. Eu sei. Não, é porque pode ter trazido confusão de eu achar, o pessoal achar Não, que essa lesão tem que fazer a cada 6 meses, um ano. não, aqui não cabe o protocolo de Kyoto, aqui não cabe Não, é nenhum só dos é só guidelines. como você colocou, Porque citou, aqui né? a gente não tem a menor dúvida do que é, entendeu? Não existe dúvida em relação a isso. Por isso que eu quero salientar isso, que isso é um ponto importante que a gente tem que ter em relação a esse tipo de procedimento. Eu Eu queria fiz a ouvir a opinião. referência, Oi? eu fiz a referência porque o Fernando classificou aí, né? Bem classificou, mostrou bem Sim, 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 a classificação dos cistos, só para sim. ratificar aí. O Filadélfio, Fila, você queria falar alguma coisa a respeito do que o Surjan perguntou e também a respeito do Global Guideline da WGO? Bom, começando pelo Global, eu ainda não li. Se a Bruna puder me fazer o grande favor de me enviar. Já está no grupo, já está no, já tá, você está falando do que ela vai apresentar? Ela Isso. já está no grupo, já está no grupo o trabalho completo. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, bom ano a todos. Eu acho que assim, o cistadenoma seroso acho que tem umas peculiaridades, eu acho que assim, sem dúvida, benigno, acho que dá para tranquilizar todo mundo. Assim, vamos lá, o que que pode acontecer, né? Então, primeiro o Rodrigo fala dessa percepção dele de alguma compressão do ducto. A minha impressão é que conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo umas atrofias na periferia do componente acinar que vai fazer fibrose. Isso daí eu acho que é uma pseudocápsula, né? Que pode, acho que, comprometer o ducto. A minha grande preocupação com o cistadenoma seroso nunca foi com malignização, apesar de eu ter 2 casos de maligno. Mas quando rompe um cistinho, o desastre que ele faz, a reação periférica a um cisto roto assim, acho que só vocês vendo mesmo. Ele cavita centralmente, ele compromete a periferia e fica um pseudotumor gigante às vezes, né? Totalmente por reação inflamatória e, e de reparo que ele provoca. Então, assim, ah, com esta vivência aí, talvez eu dissesse para ter algum controle ao longo da vida do paciente, para ver o que está eventualmente acontecendo. Quer dizer, claro que eu acho que
teriam manifestações de dor, né, chamando atenção, né, para um controle mais objetivo. Bom, em relação a neuroendócrino simular Frantes, sim, existe sim essa possibilidade. A melhor forma de distinguir, bom, primeiro morfologia de longe, né, Rodrigo? A morfologia é sempre mandatória, mas eu acho que existem casos limítrofes. E aí o que vai ter, assim, a decisão para valer nos dois é a, é a beta-catenina, que no neuroendócrino ela é membrana e no Francis ela é nuclear. É uma marcação aberrante da beta-catenina e da E-caderina, a mesma coisa. Tá? Então, eu uso esses dois marcadores quando a gente está nesse nível de dúvida aí, sabe, morfológica. Agora, de qualquer forma, né, masculino idoso, eu acho que é um caso difícil, absurdamente raro, né? Espero que o pessoal tenha caprichado mesmo aí nos achados aí para fazer esse diagnóstico. Sheila, se eu puder te dar um feedback rápido com o que você acabou de falar, que é um conceito que, para ser sincero, eu também não tinha muito, dessa reação de fibrose ao redor dos serosos e desse potencial de romper pequenos cistos e causar fibrose. Eu operei 2 serosos na minha vida. Uma foi uma senhora idosa, depois de 2 anos e meio tentando convencer ela de não operar, ela entrou no meu consultório e falou: ou você opera, uma corpo caudal, tá? Ou alguém vai operar. Porque a gente investigou uma dor que ela tinha de todas as formas possíveis. Eu falei para ela que era coluna, tudo que você pode imaginar. E depois de tudo negativo, eu até operei uma hernia inguinal nela, esquerda, falando, sei lá, tipo, da onde vem essa dor. Até eu me convenci que a dor era do seroso. Ela tinha períodos de crises de dor, tá? Sem pancreatite. E eu fui operar. E falei para ela, olha, eu vou tentar fazer a preservação do baço, tal, não sei o que lá. Era uma lesão serosa, mais posterior no pâncreas. O aspecto intraoperatório era de invasão vascular. Assim, invadia a veia um cisto seroso. Tamanha era a reação inflamatória, tamanha era a fibrose junto das lesões císticas. Isso eu já comentei com vocês, né? Então, assim, eu cheguei a ver esse tipo de reação relacionada a um seroso, que, sem brincadeira, parecia invasão vascular de adenocarcinoma. E, obviamente, tivemos que fazer esplenectomia na paciente. É, eu acho que é uma trombose secundária do vaso por essa compressão. Quer dizer, deixa de Não, ser o não, fluxo. fila, sem trombose. Era por inflamação mesmo. Não, Uma não, então, eu acho. aderência à parede do vaso impressionante, assim. Não, então, o fluxo deixa de ser laminar por essa compressão, e acho que, além dessa reação periférica, acho que pode fazer trombose por o fluxo não ser laminar no vaso. Uhum. Os serosos causam bastante reação inflamatória, assim, realmente. Ó, claro, raramente, mas quando ocorre é um desastre. É um desastre. Ô, Fila, eu tinha uma pergunta para você aí. O que é que justifica a prevalência feminina quase que exclusiva do Franch? Porque no cistoadenoma mucinoso, a gente sabe que tem a questão dos remanescentes ovarianos, né? Mas no caso do tumor de Franch, qual é a oncogênese? O que é que acontece aí? Por que é que essa prevalência é feminina? Olha, exatamente, eu não sei exatamente isso, mas ele tem receptor de progesterona muito elevado, né? Os- eu tenho 5 casos em homens, né? Aparece progesterona também, mas principalmente estrógeno. Na, no Frantes, o receptor da progesterona é muito predominante. Olha, eu vou ter que ler para te responder melhor, sabe? Mas é muito interessante essa tua colocação. A gente, a gente acaba se perdendo no dia a dia aí, não vai nesse detalhe aí, mas eu vou atrás e a gente fala, tá?
Prometo. Posso fazer um comentário, então, Fila? Claro. O literato aqui é você. Uma das hipóteses que foi aventada em relação à fisiopatogênese do tumor de Franz que explicaria isso é que durante a embriogênese as células gonadais femininas fazem um trajeto, potencialmente esse trajeto passaria no que seria depois a localização anatômica do pâncreas, quando ele está se formando, e que potencialmente durante essa migração ficariam células Cortou. gonadais. Acho que... Repete, Rodrigo. Acho que cortou mesmo. Interessante. Ó, Ele ia dar uma... embriogênese responde muita coisa mesmo. com certeza. Eu acho que ele não vai voltar, não. Bom, gente, infelizmente nós vamos deixar para a próxima, Jorge, essa sua questão. Eu vou ter que retomar e o Rodrigo complementa. O Rodrigo e o Filadélfia vão entrar em contato. Obrigado, Filadélfia. E De vou qualquer responder para maneira. você, com certeza, Jorge. Bom, Obrigado. gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Na próxima semana nós vamos nos encontrar outra vez. Eu desejo a todos uma boa semana. Oi, perdão, Tá? Ardengue, posso? Desculpa, eu caí rapidinho. Não, pode falar, pode Por falar. Se isso você que estiver bem, pode nesse falar. trajeto, que entrou uma ligação, nesse trajeto, por essa localização anatômica embrionária, ficariam depositadas essas células nesse trajeto, e por isso que é mais comum em mulheres e na região do corpo e da cauda. Por isso que a gente vê pouco essas lesões na cabeça e vê pouco essas lesões em homens, que provavelmente é uma via fisiopatológica diferente do que essa. Perfeito. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela sua explicação. Jorge, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta do Rodrigo. Fiquei, sim, mas vamos. Realmente são Perfeito. curiosidades. Um Vamos em abraço a frente. todos. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, pelos valiosos comentários e também desejo a todos uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, tchau para vocês. Bom dia. Bom Bom dia. semana. Bom dia, bom dia. Bom dia. Um abraço a todos.